Boa noite. Ele criou fama e polêmica com suas pesquisas sobre reprodução humana e anticoncepcionais. No centro do Roda Viva desta noite, o médico e pesquisador da Universidade Federal da Bahia, doutor Elcimar Coutinho. Bem, para entrevistar o doutor Elcimar Coutinho, nós convidamos essa noite o seu colega, o médico Malcolm Montgomery, professor da Faculdade de Medicina do ABC e presidente da Sociedade Internacional de Psicossomática em Reprodução Humana do Brasil. A jornalista Selma Helena Reichenbach, presidente do Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana de São Paulo. A psicanalista Thay Castilho, do Instituto de Terapia Familiar de São Paulo. O doutor Júlio Abramczyk, redator de saúde da Folha de São Paulo. O doutor Joaquim de Almeida Claro, professor da Escola Paulista de Medicina. E a doutora Mara Solange Diegoli, responsável pelo Centro de Apoio à Mulher com Tensão Pré-Menstrual do Hospital das Clínicas de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros. Você pode participar desse programa, se você tem dúvidas sobre esse tema, através dos nossos telefones aqui nos estúdios da TV Cultura em São Paulo. O nosso telefone é 011, código de São Paulo, 252-6525. Repetindo, 011-252-6525. Se você preferir usar o fax, o nosso número aqui em São Paulo, 011-3874-3454. 3874-3454. E se você preferir usar a internet, o nosso endereço é rodaviva@tvcultura.com.br. rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, doutor Elcimar. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no Roda Viva. Obrigado essa a noite. vocês. Elcimar, eu vou começar o programa com uma pergunta feita por um dos nossos telespectadores, uma pergunta que já estava esperando o senhor aqui quando o senhor chegou. É do Gil Vicente de Toledo Pisa e Oliveira, que é daqui de São Paulo, e ele pergunta: doutor Elcimar, o senhor ainda é de opinião de que a mulher não precisa menstruar regularmente? Qualquer mulher pode tomar a pílula anticoncepcional sem interrupção para não mais menstruar? Há algum perigo nisso? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Agradeço a todos que aceitaram o convite para participar desse programa comigo, centrado na minha pessoa. Essa pergunta, eu acho que abrange um dos temas que vai ser abordado, acredito que mais profundamente, mais extensamente hoje à noite. E a resposta é sim, continuo achando que as mulheres não necessitam menstruar. E cada vez mais convicto de que esta é uma posição que deveria ser defendida pelos meus colegas ginecologistas, porque eles sabem que realmente a maioria dos males ginecológicos está de alguma maneira associado à menstruação, ou à fase pré-menstrual, ou à fase pós-menstrual, ou ao desenvolvimento de doenças relacionadas com o refluxo de sangue durante a menstruação. Então, se a menstruação desaparece, então a mulher procura muito menos o ginecologista. Talvez seja uma desvantagem para o ginecologista, mas certamente que é um enorme benefício para a mulher. Elcimar, eu gostaria de começar te perguntando se isso é uma situação da mulher no fim do século, ou é uma situação que sempre existiu? Olha, Malcolm, a coisa evoluiu lentamente, né, através dos tempos. Eu acredito que no comecinho da existência humana na Terra, não existia menstruação. Eu até tenho um capítulo deste livro sobre a menstruação que eu escrevi, que está sendo agora já editado pela quarta vez, já está na quarta edição. Um capítulo inteiro contando como é que eu imagino que as coisas ocorreram, porque nós não podemos ter certeza, mas podemos imaginar que quando a vida da mulher era curta, como era do homem também, vivíamos no máximo 30 anos de idade, no começo, portanto, nos albores da civilização, as mulheres não menstruavam, porque elas viviam uma vida muito parecida com a vida dos animais silvestres, que vivem geralmente em função da reprodução e morrem em função da reprodução. A mulher engravidaria logo que tivesse a primeira ovulação e depois dessa primeira ovulação, se ela tivesse sucesso com o primeiro parto, ela iria para a segunda ovulação, 2 anos depois, e aí ela ficava sem menstruar, porque quando a mulher ovula, ela ovula para engravidar. E ela vivendo em liberdade num ambiente do passado remoto, sem nenhuma proteção social, para que ela não fosse abordada ou agredida ou seduzida por um macho também em liberdade,
ela engravidaria como engravidam todos os primatas do sexo feminino subhumanos, orangotangos, gorilas, que vivem em liberdade sexual absoluta. Então, a fêmea, com a primeira ovulação, ela atrai os machos e essa atração resulta numa cópula bem-sucedida, ou várias cópulas bem-sucedidas. Ela engravida, fica 9 meses sem menstruar. Então, os males menstruais é da mulher moderna, principalmente. Creio que sim. Acredito mais, Malcolm, que mesmo na mulher moderna, se as coisas ocorrerem sem uma intervenção social, elas ainda ocorrerão como ocorriam no passado. Você sabe, eu aproveito a oportunidade de falar isso, é que no Brasil de hoje nós ainda temos um problema grave de planejamento familiar, que nós vamos abordar adiante, que é o da gravidez da adolescente muito jovem. No Brasil do ano passado, ocorreram cerca de 30 mil gravidezes que chegaram a termo em meninas de 11 a 13 anos de idade. Essas gravidezes, na sua maioria, no estado de São Paulo, foram produzidas pelos pais de sangue dessas crianças. Quer dizer, era o homem em que elas confiavam, com quem elas conviviam, com quem elas dormiam. Desempregado em casa, se achando com o direito ao acesso daquela menina, que engravidou porque se tornou receptiva ao sexo quando ela ovulou. Não somente atraente a um pai que antes ignorava a existência dela, porque ela era uma criança, não tinha nem cheiro de mulher, nem corpo de mulher. No momento que aquela meninazinha pequena, com cabeça de menina, adquiriu aquilo que no animal a torna atraente e receptiva, o pai faz um filho nela. Então, o que aconteceu com essa menina? Ela não teve a primeira menstruação. Ela, com a primeira ovulação, engravidou. E essa gravidez, se for bem sucedida e de termo, vai ser seguida de uma amamentação que vai durar outros 9 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, enfim, quanto tempo ela amamentar, período no qual ela está protegida de uma nova gravidez, porque ela não estará ovulando. Mas certamente que ela também não menstruará. Então ela levou 2 anos da vida dela sem menstruar, apesar de já ter ovulado uma primeira vez. Mas certo? essa inibição não é natural? Da mesma forma que a menstruação é uma situação natural do próprio organismo? Olha, em primeiro lugar, estou muito feliz de lhe ver de novo depois de 30 anos. Muito obrigado. Este foi o primeiro jornalista de São Paulo que me entrevistou há 30 anos, há mais de 30 anos. 31. Pois é, 31 anos. Tudo bem. Mas eu não me coloco assim, eu não acho que a menstruação seja um fenômeno natural. Eu faço até uma defesa da natureza, que as pessoas dizem, às vezes associam o que é natural com o que é bom. E no meu entender, e aliás, acredito que no seu também, nem tudo que é natural é bom. Terremoto não é bom, El Ninho não é bom, são fenômenos naturais. As inundações não são boas, a doença é uma coisa natural, os micróbios também são filhos de Deus, da natureza, e podem nos matar, enfim, nem tudo que é natural é bom. Mas supondo que fosse, e que a maioria das coisas naturais deveriam ser vistas benignamente, eu excluiria a menstruação, porque eu não concebo a ovulação de uma mulher rígida, saudável, na presença de homens que a desejarão no momento em que ela estiver ovulando, até nem precisa estar ovulando para ela ser desejada, mas se ela estiver acessível e disponível, que aquela ovulação não resulte em gravidez. Quer dizer, a mulher não foi feita para ovular e não engravidar, ela foi feita para ovular e engravidar. Então, nem me argue, tipo, e você defende que toda vez que a mulher ovula e engravida? Não, eu não defendo isso, mas só quero dizer o seguinte, que se a mulher ovula, ela, do ponto de vista da natureza, para ela levar a sequência completa de um fruto que nasce e que tem que amadurecer para sementear e dar uma nova planta, ela certamente, no momento que ela não engravida, ela está, de certo modo, contrariando a natureza. Está contrariando a natureza. E aí? O que acontece é que ela vai ter um aborto ovular. Isso ocorrerá que ela tenha uma relação sexual e não engravide, porque o parceiro é infértil, ou porque simplesmente não pegou, ou porque teve relação com ela no momento em que a ovulação já tinha decorrido. O fato é que não houve uma coincidência e, como resultado disso, a natureza falhou. Aquele fruto não vingou. É uma semente que morreu, se perdeu, jogada fora. Tudo bem, eu ainda aceito que isso ocorra uma vez ou outra, mas não que ocorra todos os meses do ano,
de uma mulher normal durante toda a sua vida. Então, neste caso, a pílula inibiria a menstruação, por exemplo? Olha, é uma das alternativas. Uma das alternativas Agora, é a pílula. Em Salvador, a Balbina Lemos deu uma declaração para a Folha dizendo que, em média, as mulheres baianas iniciam a vida sexual aos 14 anos. Seria o caso dela passar mais de 30 anos tomando pílula, então? Olha, não estou chegando lá, porque existe uma forma da mulher ovular menos, engravidar menos, que não a obriga a tomar pílula. Não estou sendo contra a pílula, não. Eu defendo a pílula, acho que a pílula é uma medicação benigna, que dá para ela muito mais benefício do que prejuízo se ela tomar durante 30 anos. Se ela tomar durante 30 anos, uma das coisas, se ela tomar mais de 10 anos continuamente, em primeiro lugar, ela não vai engravidar. E não engravidando de um filho que ela não vai abortar. Já vai, portanto, diminuir o risco, a morbidade da reprodução em troca da tomada da pílula. Mas a coisa mais importante de uma tomada contínua de pílula é que, inibindo a atividade ovariana, vai diminuir para metade o risco dela morrer de câncer de ovário e de câncer de endométrio. Quer dizer, esses dois cânceres, que são aqueles mais difíceis de diagnosticar numa mulher, porque o acesso é difícil, quer dizer, o ginecologista não vê o endométrio, nem vê. Aliás, hoje ele já vê, graças à ultrassonografia. Aí vamos imaginar uma coisa que sem a tecnologia entrando na jogada para dizer, bom, mas agora ela pode fazer todas as vezes que ela sangrar, ela faz uma ultrassonografia, mas nem sempre. Não é toda mulher no Brasil, por exemplo, que tem acesso à ultrassonografia. Mas então, o endométrio que ela não vê, o médico também não vê, para ele ver o endométrio há 20 anos atrás, ele teria que fazer uma biópsia de endométrio. É um negócio muito difícil de fazer. Tinha que curetar e tal. E o câncer de ovário, que ele vê menos ainda, porque até com a ultrassonografia ele pode não saber que ali tem um câncer de ovário. O câncer de ovário e o câncer de endométrio são reduzidos para metade em mulheres que são tratadas ou têm a sua ovulação inibida por períodos superiores a 5 anos. O de mama não é a favor nem contra. Quer dizer, não afeta a incidência do câncer de mama ela tomar a pílula. Então, dos cânceres que afetam a mulher, os piores, que são esses do ovário e do endométrio, esse ela diminui para metade. O da mama não interfere e o câncer do colo do útero, isso vai depender de outros fatores, tá? Do fato dela ter uma atividade sexual mais intensa, porque o câncer do colo do útero é um câncer, digamos assim, contagioso. É preciso que ela pegue o papiloma que vai gerar aquele câncer, que o colo do útero seja traumatizado. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da TV Cultura e é um prazer estar aqui interrogando. Eu gostaria de complementar. O senhor não acha, doutor Elzimar, que todos os métodos que existem hoje, atualmente disponíveis para inibir ou para interromper a menstruação, trazem consigo uma carga muito grande de efeitos colaterais que, no fim, acabam obrigando a grande maioria das mulheres a abandonarem os métodos? E a segunda pergunta, o senhor questionou o câncer de mama, que foi a pergunta do senhor. Realmente, na mulher de certa idade, na menacme, ele não causa, não aumenta, a pílula não aumenta. Mas ainda é muito questionável se aumenta ou não na adolescente. Então, eu acho que ainda nós estamos em fase de investigação em muitas coisas. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor com a experiência que o senhor tem. Bom, eu não acho que esses métodos são ruins. Eu acho que a pílula anticoncepcional de baixa dosagem é uma das grandes vitórias da medicina em todos os tempos. Ela foi introduzida há mais de 40 anos atrás e cada ano que se passa a gente fica mais tranquilo a respeito da pílula e dos benefícios que ela pode fazer. A questão da adolescente, quer dizer, da adolescente tomando a pílula muito cedo, de fato, ainda restam dúvidas se ela afeta ou não afeta a incidência de câncer de mama quando uma mulher chegar lá adiante. Mas existem outras maneiras da gente resolver esse problema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que os métodos que nós estamos discutindo são métodos medicamentosos, mas existem outros métodos que não são medicamentosos e que a mulher pode suspender a sua ovulação sem precisar se valer desses métodos. Por exemplo, a atividade física, o exercício físico, pode fazer com que a mulher controle a sua ovulação. Se a mulher faz 1 hora de exercício físico a partir dos 7 anos de idade, e isso já está no novo capítulo do meu livro, que vai ser este livro, A Menstruação Sanguínea Inútil, vai ser editado pela Oxford University Press nos Estados Unidos este ano ainda.
E na edição americana, eles me pediram que eu escrevesse um capítulo inteiro sobre como evitar a menstruação sem remédio. E neste capítulo eu fiz um levantamento longo bibliográfico sobre as maneiras utilizadas nesse sentido. E uma das coisas mais extraordinárias que a gente encontra é o seguinte: existem alguns tipos de exercício físico que, se praticado de maneira, digamos, disciplinada e regular, todos os dias, por exemplo, pode fazer com que uma mulher pare de menstruar o tempo que ela quiser. Um deles é o exercício físico, o tipo de exercício físico que mais se utiliza hoje, esse competitivo. Digamos, a mulher que nada todos os dias para se manter apta a nadar, a competir nas Olimpíadas. Que é o conhecido da bailarina, né? O famoso. A bailarina. Mas é a profissional dançar. Que faz mais de 8 horas por Não, dia, né? Não. 1 hora por dia de natação, 1 hora por dia de musculação, são alternativas. 1 hora por dia de corda, pula corda. Dispensa a pílula? Dispensa a pílula. Ela fica anovulatória. Por exemplo, se você começa, isso é até uma proposta que eu venho fazendo para os meus colegas médicos, que eles considerem seriamente, quando me perguntam como é que se protege a menina brasileira, que todos os anos aumenta o número de meninas de 11 anos e de 12 que engravidam dos pais. Há 3 anos foram 25 mil, depois passou para 28 mil, este ano já foram 31 mil meninas que continuam engravidando. Mas como é que você pode proteger uma menina dessa? Uma das maneiras de proteger é a mãe fazer com que a menina comece a fazer ginástica ou dança, ou um esporte, praticar um esporte, se ela puder. Se ela for pobre, que ela pule corda todos os dias, 1 hora por dia. Fazendo 1 hora por dia, isso de acordo com tudo que está publicado na literatura de medicina esportiva. Fazendo 1 hora por dia dos 7 anos, ela retarda a menarca 5 anos. Ela, em vez de menstruar aos 11 anos, ovular aos 11 anos e ficar apta a engravidar aos 11 anos, ela só vai menstruar aos 15. E nisso... Aí o senhor não relacionaria tanto com o peso, porque a gente sabe que na literatura... Com o peso, sim, porque a menina que faz ginástica todo dia, ela não ganha peso, né? Não ganha peso. Doutora Zimar, desculpa, mas é a segunda vez que o senhor cita esse dado de que a falta da menstruação talvez evitasse que crianças, meninas, ficassem grávidas dos seus pais, né? Dentro de casa. Sim. Né? O senhor tem algum dado que pode explicar ou ajudar a gente a entender se isso diminuiria o abuso sexual doméstico? Olha, eu não tenho dado, porque isso teria que ser feito, né? Tinha que ser um estudo prospectivo que a gente pudesse acompanhar isso. Mas a minha suposição tem muita lógica. Veja bem, se a menina não ovula antes dos 15 anos de idade, ela não se torna receptiva sexualmente. Mas eu conheço casos de meninas que não ovularam, meninas de 11, de 10... que foram abusadas. E que foram abusadas e tornaram receptivas. Tudo bem, espera aí, eu não estou dizendo que ela não possa ser abusada, começar a ter vida sexual e se tornar receptiva. Tudo bem, pode. Mas quero dizer o seguinte, que a menina, e isso é conhecido de endocrinologia ginecológica, a moça, antes de ovular, se ela estiver nas vésperas de ovular, ou já estiver para ovular, não, é mais 9, 8 se ela anos estiver de idade, antes de ovular, 7. uma menina que vai ovular aos 15 anos, aos 10 anos, ela está muito longe se ela não chegou na adrenarca, se ela não chegou ainda a se tornar, digamos assim, mulher, de ter os hormônios dela banhando ela de repente se tornar receptiva para o sexo, é difícil a gente dizer o que é uma menina que é receptiva e não é receptiva para o próprio pai, porque todas as crianças são receptivas para o pai. Porque a questão de ser receptiva ou não para o próprio pai envolve outras coisas que não só os hormônios que possam seduzir mais ou menos o pai, o senhor sabe disso? Tudo bem, né? mas você veja bem, nós estávamos falando de gravidez. Se a menina não ovula, ela não engravida. Ela pode ser abusada pelo pai, mas ela não vai ficar com o filho do pai na barriga para ser obrigada a abortar ou ter o filho, né? São duas coisas diferentes. A gravidez na adolescência é um problema que mesmo no Canadá não se conseguiu resolver. A gente tem dados do ano passado que aumentaram quase que em dados de 3 anos atrás, uma questão de melhora, né, em relação à gravidez abaixo de 15 anos, voltou a piorar num país como o Canadá, que é o país onde a informação é melhor do mundo, onde tudo se faz de uma forma mais adequada para o adolescente. A minha pergunta pega um pouco mais a essência do feminino. Eu quero saber o seguinte, foi uma discussão nossa antiga até. Como é que fica nós, animais simbólicos, quer dizer, a gente tem toda uma dimensão simbólica, o Homo sapiens é um animal relacional, é um animal que se vincula por uma questão biológica a pessoas significativas.
e que tem uma relação muito afetiva com a menstruação. Como é que ficaria essa parte cultural, essa parte afetiva, essa parte mítica da mulher que não menstrua? Olha, Malcolm, nós já tivemos outras discussões a respeito disso, né? Isso é realmente uma coisa difícil, eu não posso fazer uma previsão, porque o que é cultural, você só pode avaliar a falta que faz depois que falta. Quer dizer, na minha experiência, nesses 30 anos que eu faço suspensão de menstruação para mulheres, e não foram dezenas, foram milhares de mulheres que passaram por essa experiência, elas é que podem nos dizer, e você já ouviu muitas dizerem, declararem publicamente que foi a melhor coisa que aconteceu para a vida dela. Quer dizer, quando ela diz uma coisa dessa é porque a menstruação que ela tinha não era uma menstruação inofensiva, era uma menstruação que incomodava ela. E isso é uma diferença que eu faço questão de fazer quando falo sobre isso, de abertura, que a menstruação não é alguma coisa que é, digamos assim, é prejudicial a todas as mulheres. Ela é prejudicial a muitas mulheres. Sim. As mulheres que são mais prejudicadas pela menstruação são aquelas que têm tensão pré-menstrual, que representam 40% das mulheres. 60% não tem tensão pré-menstrual. Então, elas ficam irritadas que aquela que sofre com a tensão pré-menstrual queira suspender a menstruação dela, porque ela não passou por isso, certo? Muito bem. A mulher que tem endometriose sofre as mais atrozes cólicas menstruais que existem na ginecologia, você sabe disso. E a endometriose hoje atinge mais de 15% das mulheres, porque as mulheres estão menstruando cada vez mais. A endometriose tem uma etiologia clara, é provocada por refluxo de sangue menstrual para dentro da cavidade abdominal. Então, uma mulher que pega uma endometriose, esses 15% das mulheres, que de repente ela para de menstruar, ela nem se lembra que aquilo tem qualquer coisa a ver com a cultura dela, tá entendendo? Então, claro que a mulher que não se sente muito bem quando está menstruada, etc e tal, não vai aceitar um argumento que você apresenta para uma pessoa que tem uma patologia dolorosa, terrível, insuportável, tá entendendo? Sim. Então, aí a coisa muda. Mas aí você diz assim, bom, mas aquelas que também não sofrem nada podem querer suspender a menstruação, mas elas podem querer suspender, mas não são obrigadas. Quer dizer, é uma coisa boa ou não é uma coisa boa que as mulheres saibam que elas podem suspender a menstruação por períodos de algum tempo e que isso não vai trazer nenhuma consequência adversa para ela? Porque a coisa definitiva é a seguinte: menstruação pode provocar patologias graves nas mulheres? Pode. A falta da menstruação pode provocar patologia grave em mulher? Não pode. Pode interferir na libido, no desejo sexual, alguma coisa desse tipo? Depende. Depende aí de outras coisas, dos hormônios dela. Porque a menstruação em si, o sangramento em si, a hemorragia menstrual, não tem nenhuma influência no desejo dela. O que tem são os hormônios. Estes hormônios afetam não somente a córtex cerebral, como afetam os sentidos dela. Tudo aquilo é perturbado pela ação dos hormônios, tanto os hormônios femininos como os masculinos, que na mulher também tem um papel importante na libido. Mas, professor, agora eu quero chamar a sardinha para o meu lado, doutor. Vamos lá no planejamento familiar um pouquinho? Mas isso eu acho que é no outro bloco. Professor Simar, tentando entender o que o Malcolm... de abrir uma brechinha aqui, como o senhor imagina, estão chegando perguntas aqui aos montes. E eu vou aproveitar para fazer duas a respeito dos assuntos que eu estava tratando agora. A primeira é como o senhor vê a homeopatia no tratamento da endometriose. A pergunta é feita pela professora Márcia, daqui de Santo André. Olha, eu não sou médico homeopata, eu não tenho competência em homeopatia e realmente eu não gosto de fazer julgamento de alguma coisa que eu não conheça. Nós, os alopatas, sempre olhamos com um certo, digamos assim, desconfiança à homeopatia. E a não ser aqueles que experimentaram e que foram bem-sucedidos é que podem fazer uma defesa da homeopatia. Eu não posso, não tenho experiência, não tenho pacientes que tenham tido experiência, não li nada que demonstrasse a eficácia da homeopatia na endometriose e descreio que a homeopatia possa resolver a endometriose, porque mesmo com as medicações mais radicais que nós temos hoje, a endometriose é uma doença muito difícil de curar. Eu presidi o Congresso Mundial de Endometriose 2 anos atrás. Nós tivemos 4 dias de debate sobre os melhores tratamentos e não tinha nenhum tratamento
nem aqueles que eu desenvolvi, levei quase 20 anos desenvolvendo, e que eu possa dizer que cura a endometriose. Quer dizer, você provoca alcança uma cura clínica, uma duração de alguns anos. Às vezes você faz com que a mulher que ficou infértil por causa da endometriose volte a conceber, tenha um filho, tenha 2, mas 5 anos depois ela aparece com endometriose de novo. Porque, havendo a semente, você não faz a semente desaparecer, a não ser cirurgicamente. Mas é preciso que você enxergue a semente. E por isso, nem sempre a intervenção cirúrgica resolve também. Porque você tira o que você vê. E o que você não vê, você não tira. E as células são microscópicas. Aí você deixa aquela sementezinha, a mulher volta a produzir hormônio, daqui a pouco está ela com endometriose de novo. Simar, hoje se aceita que o tratamento para endometriose preventivo é tirar a menstruação, correto? Ah, absolutamente. Então, quer dizer, o que a Mara colocou para você em relação a tirar a menstruação da paciente jovem, seria uma prevenção para a mulher moderna que engravida mais tarde suspender a menstruação em idade fértil? Ah, com certeza. Malcolm, coloca o seguinte, que uma paciente lhe procura, ou me procura, o doutor vem lhe procurar porque o senhor é um especialista em endometriose, e eu queria saber o seguinte, eu não tenho endometriose, mas minha mãe teve, a minha irmã teve, e sofreram a vida inteira. A minha irmã mais velha teve. Eu quero saber o seguinte, eu posso evitar que isso me aconteça? Porque pelo caminho que as coisas estão indo, eu devo ter uma predisposição para endometriose. O senhor pode me ajudar a evitar que isso me aconteça? O senhor tratou das duas e disse que o tratamento não vai resolver o assunto, vamos administrar e tal. Eu posso ultrapassar isso? Eu explico, olha, a endometriose é produzida por refluxo menstrual. Esse sangue leva esses resíduos lá para dentro todos os meses. O dia que você tiver, de alguma maneira, com um ferimentozinho no ovário, você acabou de ovular, e aquele sangue chegar com aqueles resíduos endometriais, se fixarem ali, você vai ter um endometrioma, e aí começa a coisa a ficar difícil. Você começa a ter cólicas menstruais e tal e coisa. Você pode ser operada de um apendicite, cortou sua barriga, deixou a ferida, o sangue menstrual chegou ali, derramou porque foi um pouquinho antes da operação, você vai pegar com endometriose. Você fez uma cesariana, depois você teve uma hemorragia e tal, pegou endometriose, por aí vai. Então, eu acho que para você se prevenir da endometriose, uma coisa que você pode fazer é menstruar menos. Eu nem digo parar de menstruar, digo menstruar menos. A pílula ajudaria, a pílula normal... A pílula normal, tranquilamente, ela pode tomar a pílula durante 3 meses. Minhas alunas de medicina, quando as alunas de medicina têm a primeira aula de endometriose, eu coloco logo para elas. Acho que vocês, antes de tudo, devem fazer experiência em si mesmas. Quem toma a pílula anticoncepcional aqui, eu tomo. Tudo bem, então você faça uma experiência. Em vez de você tomar a pílula do jeito que você está tomando, parar no fim de 20 dias para menstruar, que não é uma menstruação, é um sangramento ridículo esse que você tem porque suspendeu a pílula. Você, em vez de fazer isso, você tome continuamente. Se você tomar 2 meses continuamente, você vai ficar 2 meses sem menstruar. Se tomar 3 meses, você fica 3 meses sem menstruar. Fique menstruando de 3 em 3 meses. Você já diminuiu o risco de desenvolver endometriose. Você vai menstruar menos e você vai menstruar menos frequentemente. Se você gostar, se sentir bem, não ganhar peso, nada disso, amplie o espaço. Passe para 6 meses. Fique menstruando de 6 em 6 meses. Você se deu bem? Está ótima? Tudo bem, você pode fazer uma vez por ano. Eu até brinco com elas, faça no dia do seu aniversário e tal. Então, essas minhas alunas, e olha, eu tenho 30 anos de cátedra, e essas minhas alunas ouvem isso há 30 anos. Quer dizer, quem foi aluno da Faculdade de Medicina da Bahia foi meu aluno. E se foi mulher, ouviu isso, e se tomava pílula, certamente fez esse tipo de experiência. Professor Coutinho, essa inibição, ela pode ficar inibida, já que inibe a ovulação, o óvulo continua presente, né? E se a gente levar em consideração que atualmente comenta-se que na terceira idade continua uma vida sexual ativa, não pode acontecer de uma mulher de 60 anos engravidar? Engravidar? Quisera. Seria muito bom. Quisera eu que isso fosse possível para o bem dela. Mas não, isso não acontece porque a idade do ovo é que delimita a sua existência. São os telômeros lá que vão matar ele quando ele chegar na idade certa. E quando a mulher nasce, ela podia botar um rótulozinho aqui no ovário dela, válido até, contava 49 anos, dizia aquilo é a idade de validez. Na realidade, a validade do ovo em condições de rigidez
de poder dar um filho sem risco de malformação é somente de 39 anos. Quer dizer, dos 38 anos para os 39, o risco de malformação fetal pula 500%. Quer dizer, a mulher que tem um filho aos 37 e a que tem aos 39, os riscos de ter uma criança malformada são diferentes 500%, né, em favor daquela mais jovem. Então, esse ovo, quer ele seja, quer dizer, se ele foi posto para fora, ele morre se não for utilizado. Se ele ficar no ovário, eles todos, quando chegarem naquela idade, eles começam então a perder a capacidade de vingar. Nós fazemos fertilização in vitro aqui em São Paulo, eu trabalho numa clínica aqui de fertilização in vitro, e esse é o maior problema da gente, porque as mulheres que mais nos procuram são mulheres nessa faixa de idade dos 39 e 40 anos de idade, que casaram tarde, ou adiaram muito o filho, ou só conseguiram o marido que elas queriam nessa idade, e vêm para fazer um bebê de proveta. E qual é o problema? O problema maior é esse, é que esses ovos dificilmente vingam. E aí a gente chega a oferecer, você traz os ovos de uma irmã sua mais nova, e aí com o espermatozoide do seu marido a gente faz um bebê de proveta, mas você vai ter os genes da sua irmã, que são os mesmos seus e tal. É assim que a gente consegue, geralmente. Então, deixa eu fazer uma pergunta, já que o senhor está falando nas mulheres dessa idade. Para climatério e menopausa, por exemplo, existem as pílulas que a gente toma, existem esses adesivos que eu acho que para o Brasil não serve, porque é um país muito quente, a gente transpira muito, nunca se sabe se aquilo está grudado ou não, o suficiente para passar o hormônio que a gente precisa. Então, eu tenho muita insegurança. Não daria para fazer aqueles tubinhos intradérmicos, como existe para pílula, para a gente poder ter tranquilidade, ficar anos com essa reposição hormonal, sem ter que ficar tomando todo dia, coitadinho do fígado ali, suplício. Não existe ainda? Não existe um plano? Olha, Selma, você sabe que você é a mulher paulista que acreditou no planejamento familiar e criou aqui o seu CEPAR aqui de São Paulo. Trabalhei com você nisso, juntos, para conseguirmos, e fizemos uma clínica de planejamento familiar aqui, no sul de São Paulo, né? Aqui, na zona norte. Então, você viu que nós tínhamos desenvolvido os anticoncepcionais, mas nós temos também hormônios para a mulher, naturais, o estradiol 17-beta, que é o hormônio da mulher, o estrogênio, e a testosterona, que também é um hormônio que a mulher precisa para poder ter libido. Nós fazemos essa reposição hormonal, fazemos na Bahia, fazemos aqui em São Paulo também desde o ano passado, mas fazemos na Bahia há 30 anos. Com progesterona também? Com tudo, com progesterona, com estradiol e com a testosterona. Ela é como se a gente colocasse um ováriozinho debaixo da pele. Dura um ano. Fazemos isso há 30 anos. Mas não é fácil de encontrar isso, porque todo médico que a gente vai toma uma pílula. Não é porque não está no mercado. Então, a culpa não é dos meus colegas. Não, mas, lá na Bahia nós fazemos para todos os médicos de lá. Sim. Aqui em São Paulo nós começamos a fazer e queremos aumentar justamente a oferta. Porque primeiro, sai mais barato do que qualquer outro método. Segundo, que ele tem uma duração de 1 ano. A mulher só se preocupa com a reposição hormonal de 1 ano. Terceiro, é com o produto natural, quer dizer, é com o hormônio dela mesmo, não é um produto sintético que vai mudar a vida dela. É como se ela tivesse tirado um pedaço do ovário dela quando tinha 35 anos, congelado, e depois, quando ela chegou aos 50, eu digo, me dá aquele congelado, bota aqui que eu quero mais 10 anos, tá entendendo? Não, mas mais então ou menos vamos colocar, isso, doutor, tá? porque é uma grande preocupação para as minhas amigas todas. Por favor, gente. Nesse complexo, já que é Deixa o o hormônio doutor Joaquim masculino. fazer uma pergunta. Da testosterona. Olha, a testosterona é o precursor do estradiol, para começo de conversa. A testosterona, o hormônio masculino, é a matéria-prima para o hormônio feminino. A mulher que não fabricasse testosterona também não teria hormônio feminino. Então, é a testosterona que se transforma em estradiol através da ação da aromatase, que é uma enzima que as mulheres têm que os homens não têm. Quer dizer, os homens têm mais um pouquinho de nada, porque o homem também faz um pouco de estradiol. E é indispensável para o homem, porque o homem que não tem estradiol tem osteoporose também. Tem isso, e as pessoas não sabem disso. O indivíduo que nascer sem receptores de estradiol, do sexo masculino, ele tem osteoporose com 20 anos de idade. Já tem 2 casos na literatura. Bom, mas a testosterona da mulher é importante para a libido e para a receptividade dela. O ovário fabrica aquela quantidade de testosterona que dá à mulher libido, protege o cérebro dela da doença de Alzheimer, protege ela da depressão. E quando a gente fala de depressão, o Malcolm tem uma grande experiência com testosterona nas mulheres.
deprimidas. Ela faz os implantes de testosterona e a depressão desaparece. E cria barba? Não cria barba. A testosterona cria barba a partir de uma determinada dose. A gente dá para a mulher a dose de testosterona de mulher, que é inferior ao mínimo da dose masculina. A dose masculina de testosterona começa em 3,5 nanogramas por ml e vai até 12, 3 a 12. A da mulher começa em 1 e vai até 3. Daí tá entendendo? A diferença é que... a diferença é muito grande. Então, quando a gente bota um tubinho para a mulher, precisa botar 8 para o homem, para ter um efeito correspondente na libido do homem. Tá entendendo? Esse é o Viagra dela, de certo, né? Não é bem o Viagra, não, porque o Viagra não aumenta o desejo. O Viagra aumenta a capacidade. Vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, né? Mas quer dizer que existe falando exatamente sobre testosterona na mulher, professor Zimar, existem alguns grupos mundiais, o senhor é pioneiro em toda essa área, em particular nesse tema também, mas existem alguns grupos mundiais dando testosterona em dose suprafisiológica para a mulher, com vários benefícios, alguns deles o senhor já citou aqui, mas com benefício muito importante, em algumas culturas, talvez na nossa também, de aumentar muito o orgasmo e o prazer sexual da mulher, que hoje em dia é matéria de mídia diária. É isso mesmo. Várias mulheres que têm relação quase que por obrigação sem nenhum orgasmo. O senhor tem algum grupo, tem alguma experiência já nisso? Se é realmente possível melhorar o prazer sexual da mulher com níveis suprafisiológicos de testosterona? Uma mulher normal, psicologicamente falando? Olha, Joaquim, o nível suprafisiológico, se você ultrapassa os 3,5 nanogramas por mililitro, ela já começa a ter fenômeno de virilização. Pelo menos rouca ela fica. Geralmente ela fica com a voz mais grossa. E eu evito isso, porque isso é logo um estigma grande. Se você fizer isso em 2 pacientes, as outras nem vêm lhe procurar para ajudar a resolver o orgasmo dela. Mas com doses que encostam em 3 nanogramas, com 2 ou 3 cápsulas contendo 50 miligramas de testosterona e que funcionam por 1 ano, olha, o efeito sobre a libido e o orgasmo é uma coisa assim mágica. É para isso, principalmente, que eu usava no passado. Mas isso não é para a mulher na menopausa. A mulher na menopausa pode receber um pouquinho mais, porque ela já não está produzindo nem a testosterona que ela produzia antes de entrar na menopausa. Mas a que não está na menopausa e que tem uma libido baixa, ou não tem libido, anorgásmica, primária, aí você tem uma transformação da mulher. Às vezes ela nem comparece, telefone e diz, doutor, tudo resolvido. Doutora Zimar, Felicidade. o senhor não acha perigoso, né, a mídia e as afirmações assim categóricas de que Viagra, tanto Viagra quanto testosterona para a mulher, ou essas dosagens todas podem provocar um melhor orgasmo, ou até dar orgasmo para mulheres que não têm orgasmos, a gente esquecendo de toda a parte da relação do homem e da mulher que hoje, no fim do século, na sociedade contemporânea, tem uma complexidade enorme pós-feminismo? Mas claro que sim. As pessoas às vezes pensam que o que a gente está dizendo vale para todos. Mas você sabe que uma pessoa que trabalha... Mas é importante, doutor, em função do nosso número de telespectadores, que essas ressalvas que o senhor mesmo tem fossem ditas para que... enfim, que a informação fique mais completa para o nosso... Olha, as ressalvas que eu faço, as ressalvas já fiz aqui com o Joaquim, de referência à dose. Quer dizer, as pessoas não podem se automedicar. Ninguém deve se automedicar, porque é uma grande diferença na dose. Todas as vezes que se disser assim, o indivíduo morreu porque tomou aquele remédio, provavelmente foi uma overdose. E ele foi overdosado porque ele não foi medicado por uma pessoa competente. Mas, doutor, eu gostaria que o senhor, enfim, tenha um foco científico e médico, né? Mas eu estou tentando trazer um pouco o foco para as questões das relações homem e mulher, que hoje enfrentam, né, no encontro homem e mulher hoje, né? Seja no namoro, seja no casamento, seja nesse encontro, seja na sexualidade, na questão do gênero homem e mulher, enfrentam dificuldades enormes, né? Claro. Numa era pós-feminista, numa era do fim do século. Eu gostaria que o senhor pudesse analisar isso, ou nos ajudasse, né, a ver isso dentro da sua experiência enorme
né, com mulheres, enfim, Deixa eu pegar um vários gancho. O lugares. professor Elcimar já citou aqui, nós chegamos a conversar, em pacientes que estão psicologicamente estáveis, é relativamente fácil repor testosterona. Mas vários trabalhos estão demonstrando, eu queria ouvir a opinião do professor, naquelas pacientes com depressão importante, mesmo você dando testosterona exógena, é muito difícil elevar os níveis de testosterona sérico. Portanto, o que acaba ocorrendo é que primeiro você tem que resgatar essa paciente a uma estabilidade, a um bem-estar psicológico, para depois a testosterona se elevar. E muitas vezes ela se eleva apenas fazendo o tratamento da depressão de base. E se você só der a testosterona exógena, não consegue, primeiro, reverter o quadro de testosterona abaixo e, segundo, tirar essas pacientes da depressão. Eu creio que esse é um dado... Olha, isso que vocês estão colocando é uma coisa muito válida, mas digamos, é alguma coisa de muito complexo. Quer dizer, ninguém pode generalizar em termos médicos nem psicológicos. Quer dizer, um casal que eu estou me referindo, que se beneficia com um tratamento desse, é um casal estável, é um casal que se ama, que está vivendo muito bem, bem ajustado e que tem um problema físico, sexual. Quer dizer, um homem que tem uma incompetência erétil, a mulher que tem anorgasmia. O casal me procura e diz, doutor, o nosso único problema é esse. Quer dizer, ela demora muito, qualquer coisa, para a gente ajudar num caso desse. Mas as pessoas não podem generalizar. Eu acho importante o senhor dizer isso, embora eu acho que às vezes quando um casal chega e fala, nosso único problema é esse, por trás desse tem alguns outros que eles não estão podendo entrar em contato. É possível isso. Mas eu agradeço a sua resposta. Estou recebendo aqui muitas perguntas, principalmente de mulheres, evidentemente, o tema é esse. Eu acho que para nós é um motivo de muita satisfação ter essa quantidade de participação de mulheres hoje no Roda Viva. Eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, você sabe, a gente não tem capacidade de dar vazão a todas as perguntas, mas eu vou entregar todas as perguntas ao Dr. Elcimar, pelo menos ele fica sabendo qual é a preocupação, as maiores preocupações das nossas telespectadoras. Mas eu gostaria de fazer, há muitas perguntas sobre tensão pré-menstrual. A Gisele Santos Carneiro de Açu gostaria de saber do Dr. Elcimar se com a interrupção da menstruação agravaria o problema da tensão pré-menstrual. A interrupção da menstruação já é uma prática atualmente em nosso ou em algum país. A Miriam Guiar do Cambuci, eliminando-se a menstruação, elimina-se também os sintomas da TPM. E a Ângela do Amaral Vieira, do Rio de Janeiro, existe uma relação entre angústia profunda, pânico e depressão com a TPM? Poxa, é muita pergunta para um pobre cristão junta. A questão da tensão pré-menstrual é uma questão que tem um bocado de, digamos assim, de ramos diferentes a serem abordados. Mas para responder assim com muita clareza à primeira pergunta, se a mulher deixa de ovular, ela deixa de menstruar, ela não terá nem menstruação, nem nada que diz respeito à menstruação, inclusive pré-menstruação ou pós-menstruação. Não terá a síndrome pré-menstrual. Essa é uma das maneiras de você liquidar com a fatura assim radicalmente. Existem outras maneiras de você abordar a tensão pré-menstrual, porque são pouquíssimos os médicos que, como eu, lançam mão desse recurso de suspender a ovulação. Mas as mulheres que usam pílula anticoncepcional sabem que, se elas usarem a pílula continuamente, elas se livram da tensão pré-menstrual. E claro que, como isso é uma coisa que está acessível a todas, eu sempre proponho que a mulher primeiro experimente essa alternativa, que é uma alternativa barata, acessível a qualquer mulher, comprar umas caixinhas de pílula anticoncepcional, você receita para ela, tome continuamente 3 meses. Ela vai, doutor, 3 meses, doutor, não menstruei, não tenho mais tensão pré-menstrual. E se eu parar de tomar isso e voltar a ovular, vou ter tensão pré-menstrual? Vai. A tensão pré-menstrual acompanha a menstruação, porque ela ocorre em virtude da menstruação que vem aí. Quer dizer, a menstruação é como se fosse um aborto de um ovo que não foi fecundado. E na fase que precede aquele aborto, ela está pseudo-grávida. E durante essa gravidez, do ponto de vista endócrino, ela está grávida. É pseudo-gravidez porque não tem bebê. Nesse período de pseudo-gravidez, é como no período de gravidez. Na fase que se aproxima o parto, o organismo começa a reter sal e água no corpo. A síndrome é essa, a etiologia é essa, todo mundo sabe disso. Quer dizer, ela retém sal e água, e o sal segura a água,
Entendeu? E essa água vai para onde? Vai para onde tem espaço para ela ocupar. Vai para as nádegas, ela tem dor de cadeira. Vai para as mamas, ela tem mastalgia. Vai para a cabeça, ela tem dor de cabeça, enxaqueca, certo? E isso aí vai caracterizar. Ela fica nervosa, irritada por causa de tudo isso. Pois bem, você diz, bom, mas a gente pode se livrar do sal? Não pode? Pode, é um dos tratamentos que os médicos usam. É proibir o uso do sal, ou tomar diuréticos para se livrar da água e tal. Mas no momento que você impede a ovulação, ela não fica pseudográvida. E não ficando pseudográvida, ela não retém sal para soltá-lo de uma vez quando menstrua. Está entendendo? Então, acaba com isso. E as mulheres podem experimentar. Quer dizer, eu não estou receitando aqui publicamente, mas a mulher que já toma a pílula anticoncepcional, ela pode simplesmente, em vez de fazer um espaço entre uma caixa e a outra, há anos que eu ensino isso para os meus colegas, e muitos usam já com sucesso isso, ela emenda a pílula durante um período de 3 meses. E ela primeiro vai conhecer o próprio corpo, vai entender por que ela tem tensão pré-menstrual. Ela não é maluca, não. Ela não é doida, não. Foi posta para fora do emprego, não é porque ela é um mau caráter, não. Porque ela tinha uma tensão pré-menstrual. Arruma a vida dela e depois ela vai administrar isso. Só complementando, eu gostaria de complementar. No Centro de Apoio das Mulheres com TPM do Hospital das Clínicas, nós atendemos mais de 1.000 mulheres. Então, só complementando o que o senhor falou, realmente interromper a menstruação, você interrompe a TPM. Mas o que acontece é que os medicamentos usados hoje para interromper, geralmente têm muitos efeitos colaterais. O senhor sabe, doutor Eximar, que nos Estados Unidos eles usaram por muito tempo o análogo que bloqueia a menstruação, mas ele traz consigo tantos efeitos colaterais que ele não é usado mais e causa inclusive a depressão, aumentando a TPM. Quanto às pílulas anticoncepcionais, elas podem inclusive desencadear a síndrome. Então, realmente, para nós do HC, não é o tratamento de eleição. O que a gente considera hoje como de eleição são os medicamentos que vão agir praticamente ou na serotonina, que é uma substância que é produzida para os telespectadores que não sabem, que é uma substância que é produzida pelas células nervosas e que causaria muitos dos sintomas quando ela cai. Por exemplo, a cefaleia, que é uma das queixas principais, causaria a depressão, o choro fácil, a irritabilidade e a agressividade. Então, hoje, um dos medicamentos para a tensão pré-menstrual mais grave, mais acentuada, que faz a mulher perder o emprego, que faz a mulher brigar com o marido, brigar com os filhos, nós do HC estamos optando mais ou pelas vitaminas que elevam a serotonina, pelos exercícios que elevariam as serotoninas, ou pelos antidepressivos que causariam poucos efeitos colaterais, principalmente na metade da dose, que foi inclusive a minha tese de doutorado, metade da dose é suficiente para tratar a TPM, é o tratamento que a gente está preferindo. Nós só estamos usando os trimestrais que o senhor costuma usar e que eu acho que é uma droga excepcional, muito boa, naqueles casos em que tem associado uma patologia ginecológica, como o senhor mesmo colocou, no caso da endometriose, ou no caso, que o senhor sabe muito bem, que as pacientes que têm neuropatias ou pacientes que têm problemas neurológicos ou psiquiátricos, nós estamos sim usando a trimestral, a injeção trimestral que o senhor colocou, que é o Depo-Provera. Por quê? Porque ele mantém a mulher no nível constante e o psiquiatra ou o neurologista vão poder atuar nas patologias outras que pioram a tensão pré-menstrual, podendo controlar essas patologias. Então, esse é o nosso enfoque no Hospital das Clínicas. Eu queria sair um pouco do consultório, que nós estamos meio no consultório aqui. Mas só eu queria passar uma coisa mais polêmica. Sobre eu não tenho boa experiência com vitaminas. Eu comecei tratando tensão pré-menstrual há quase 30 anos atrás com vitamina B6 e não fui bem sucedido. Eu experimentei de tudo, como vocês fazem aí, experimentei de tudo. Eu não acho que você usar antidepressivo é uma coisa inocente, não. Acho muito pior do que usar anticoncepcional. Sem dúvida. Inclusive, o trabalho vai ser publicado agora no International Journal de Obstetrícia e Ginecologia. Mas esses tratamentos que você falou, que são os tratamentos tradicionais, são diferentes desses. A Depo-Provera, que foi uma droga, eu não sei, quando eu fui entrevistado a primeira vez para descrever a minha descoberta, foi justamente a Depo-Provera, cuja ação anticoncepcional eu descobri em 1962, 61. 62. E que até hoje está 61. Em uso.
que até hoje está em uso. Esse é um produto que, se eu não tivesse feito aquela descoberta, provavelmente não teria entrado no mercado com essa finalidade. Mas a pílula anticoncepcional de baixa dosagem, nisso aí nós discordamos. Eu acho que usada durante 3 meses não traz nenhuma consequência adversa para a mulher e resolve o problema da tensão pré-menstrual durante aquele período. Ela diminui. Os certo? Físicos, mas não os psíquicos. Posso só acrescentar uma dúvida? Diga aí, vá, acrescente. Não, existem alguns medicamentos que têm contraindicação, dão reação adversa com a pílula? Com a pílula? Olha, existe alguma contraindicação? Olha, a pílula anticoncepcional é como se fosse um substituto da função ovariana. A pílula anticoncepcional, por causa disso, é um dos melhores, se não o melhor tolerado medicamento que existe. Imagine qual é o outro medicamento que uma mulher pode usar impunemente durante 20, 30 anos seguidos, todos os dias. Não tem. Mas porque é medicamento? Não. Bom, basta ser uma droga diferente do natural para a gente chamar de medicamento. É um medicamento que a gente dá a gente sã para não ovular, mas certamente que impede a ocorrência de outras doenças. Eu não falei de todas, né? Mas não é somente diminuir a incidência de câncer de ovário e endométrio que ela faz, não. Ela diminui a incidência de doença pélvica inflamatória, diminui o risco de endometriose, diminui a anemia, porque diminui o sangramento. E a anemia não é brincadeira, não. No meu livrinho aí, quem tem alguém aí que tem o meu livrinho aí? Mostra todo o do meu livrinho. Esse meu livrinho aí, ele tem um capítulo inteiro para mostrar o que é a anemia em mulher que menstrua e o que é que acontece quando ela deixa de menstruar. Quer dizer, ela começa a ter os índices hemáticos todos melhorados, começa a ter o cérebro melhor oxigenado, aí ela descobre quem ela é, passa a ter boa nota na escola, tem experiências feitas em escolas americanas, que é dramática a transformação com uma menina que para de menstruar e começa a ser testada de novo, e feito por mulheres, tudo feito por mulher. E elas chegam a essa conclusão, que a oxigenação que a menina recebe muda o comportamento, até a personalidade dela. Ela passa aí a ser a melhor aluna da sala quando ela era uma daquelas que estava recebendo notas mais baixas. Isso não foi experiência feita por mim, mas eu aproveitei para citar. Eu queria começar a pensar um pouquinho na suspensão da menstruação, né, ligada ao planejamento familiar, né? Eu sou terapeuta de casais e família e tenho uma experiência com famílias de baixa renda e famílias também de crianças que estão em situação de rua. E não tem dúvida que o planejamento familiar bem feito atinge a todas as classes sociais, porque existem famílias de classes altas que têm mais de 5, 6 filhos e talvez já estivessem prontas com 3 ou com 2 filhos. A gente vê isso na organização da família, na interação emocional dessa família, como também em famílias, em crianças de situação de rua, que grande parte dessas famílias, as crianças que estão em situação de rua, são crianças que sobraram, eu poderia dizer assim. Agora, eu queria que o senhor nos contasse um pouquinho que aplicação da sua tese em relação à suspensão de menstruação e planejamento familiar está sendo feita a nível social. Como é que isso está sendo aplicado socialmente? Olha, há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, nós começamos uma experiência assim, quase que uma experiência em massa, do uso da Depo-Provera como anticoncepcional de longa duração. O Depo-Provera na dose de 400 miligramas, uma injeção única, impede a ovulação durante 6 meses. Isso foi feito na Tailândia, numa cidade chamada Chiang Mai, é a segunda cidade da Tailândia depois de Bangkok. E eu fui para lá com um escocês que era o líder da medicina local, era o professor também da escola. E porque a ideia era a seguinte, que aquelas mulheres só podiam vir receber medicação de 6 em 6 meses, porque o rio enchia durante não sei quantos meses, só podiam atravessar quando era uma época do ano. E aí eles lá fizeram uma experiência social muito interessante. E no Brasil? Não, no Brasil, as mulheres que tomam Depo-Provera também... Mas a nível, por exemplo, uma paciente minha que foi moradora de rua por muitos anos, é HIV positivo, e ela está esperando o 2º filho, e foi aconselhado a ela fazer uma ligadura de trompas, né? Eu gostaria de perguntar para o senhor como é que isso poderia ser aplicado a uma paciente no lugar da operação. Você trouxe um assunto tão interessante agora.
Ah, muito bom, muito bom. Olha, isso daí é uma coisa que está nos preocupando há muito tempo. Já fizemos algumas experiências em cima disso. Há 3 ou 4 dias atrás, eu fui fazer uma palestra para mães de crianças com retardo mental. Crianças downianos e outros tipos de crianças. Eu pensei que ia falar para 30 mulheres, cheguei lá, tinha mais de 500. Eu não sabia que tinha tanta gente, lá em Itapajipe, perto da calçada, em Salvador. E fui justamente dizer para elas o seguinte: bom, que eu compreendo a situação, porque todos os anos me chamam para falar o que é que você faz com uma pessoa abandonada à própria sorte. Esse exemplo que você deu de uma pessoa que está sofrendo de uma doença que exige um tratamento pesado, que não está educada para fazer e que não tem familiar, nenhuma proteção e não está educada para ter, e que vai engravidar de novo, etc. e tal. O que é que a gente pode fazer? Eu sou contra a esterilização. Neste caso, particularmente, eu sou a favor da esterilização de uma mulher que deseja se fazer esterilizar, uma mulher madura que já teve seus filhos. Mas uma menina, inclusive um juiz me pediu: doutor, eu queria que o senhor esterilizasse a menina, está com 15 anos e é um problema sexual para mim, daqui a pouco ela vai engravidar. O senhor pede a outro juiz que dê uma ordem judicial, porque eu não vou fazer isso com a menina. Por causa de todas as razões. Porque, em primeiro lugar, tem alternativa. E qual é a alternativa? Uma injeção semestral que suspende a ovulação dela, diminui a libido dela, torna ela menos receptiva, porque a Depo-Provera, administrada de 6 em 6 meses, funciona como uma pseudogravidez. E, geralmente, quando você tem uma gravidez com uma predominância forte, dominação de progesterona, há uma diminuição da libido considerável durante a gravidez. Então, essas meninas ficam muito mais calmas. E até os meninos também ficam quando tomam essa injeção. Eles se acalmam e têm menos atividade sexual. Você precisava ver o desespero dessas 500 mulheres, do que fazer com os adolescentes delas, que elas não têm controle sobre a sexualidade deles. Eles saem, muitos são inocentes, outros são doentes, e aí lá vai, o que é que eles vão fazer? Praticar o sexo. Então, o uso dessa medicação, administrada de 6 em 6 meses, primeiro não compromete a fertilidade futura da criança. Isso é muito importante. A gente tem que ter, pelo menos, a esperança de que aquela menina vai sair daquela desgraça de vida que ela está tendo e que um dia ela vai ser feliz, vai poder decidir ter filhos e tal. Então, eu acho que aí tem digamos assim, um destino social muito importante e que já estão dando nos Estados Unidos também. Mas isso teria que contar com uma educação. Ah, sim. Certo? Agora então, doutor. Eu acho que tem um problema social. Problema social no Brasil é uma coisa gravíssima e ninguém discute. Quero saber o seguinte: por que é que o Uniplante não foi aprovado? Ou as dificuldades que você teve, que eu sei que teve muitas com o Ministério da Saúde em relação à pesquisa no Brasil, e o quanto a universidade ajuda ou atrapalha a pesquisa no Brasil? Porque a gente tem aí muitos empecilhos que são colocados em nível de ministério. Você até foi uma vez acionado por um professor do Rio de Janeiro, tá certo? Me conta como é que está essa coisa da universidade e do Ministério da Saúde. O Uniplante, deixa eu falar para vocês, uma das coisas mais extraordinárias que nós desenvolvemos no Brasil, ainda não está no mercado, mas vai entrar. É um implantezinho anticoncepcional que dura 1 ano, o efeito anticoncepcional, e é praticamente isento de efeitos colaterais. Ideal para uma situação dessa, porque a injeção é de 6 meses, o implante é de 1 ano. Está entendendo? Uma cápsulazinha miúda, você colocou debaixo da pele e pode esquecer dela. No fim de 1 ano, outra cápsula miúda. É uma progesterona praticamente idêntica à progesterona, é a hidroxiprogesterona. Essa substância, hoje fui informado pelo Branderley da Novartis que o Ministério já tinha aprovado. Antes de vir para cá, foi um telefonema que eu nem lhe disse isso, que o Ministério já tinha aprovado. Mas aprovar um produto nosso aqui no Ministério da Saúde, até 1 ano atrás, era uma tarefa absolutamente impossível de ser vencida, sabe? Tentei de todo jeito, registro o produto no exterior, mas registrar aqui não era uma coisa que estivesse ao meu alcance. A propósito do Depo-Provera, quando foi lançado há uns 20 ou 30 anos atrás, ele era muito usado como abortivo, não? Ou era uma prova de gravidez, alguma coisa assim? Não, como prova de gravidez, era mais como abortivo, ele não funciona. Pelo contrário, ele começou a ser utilizado para segurar a ameaça de aborto. Quer dizer, a história dele é a seguinte: ele foi desenvolvido como uma potente progesterona
que, ao contrário da progesterona, tivesse uma vida longa. A progesterona tem uma meia-vida de 6 minutos. Então, não adianta você dar uma tonelada de progesterona para uma mulher que está abortando, porque ela vai continuar abortando. Então, para interromper o aborto, como um preventivo do aborto e do parto prematuro, principalmente, é que foi desenvolvida a medroxprogesterona, que é a Depo-Provera. Eu trouxe ela para o Brasil, quando vim lá dos Estados Unidos, eu trouxe, aprovado pelo governo americano, para ser utilizado nessa finalidade. Eles fizeram muitos estudos, que a criança não sofria nenhuma consequência e tal. Aí nós viemos fazer isso aqui. E eu fiz nas minhas pacientes, não consegui interromper nenhum parto prematuro, mas as minhas pacientes ficaram inférteis durante períodos muito longos. Aí eu tinha descoberto o efeito anticoncepcional. Agora, quando volta, quando a pessoa para de usar, por exemplo, tomou durante 2 anos, a ovulação, quando retorna, aumenta a possibilidade de ter partos gêmeos, trigêmeos? Alguma coisa? Isso aí, isso mesmo, velho. Realmente a nossa experiência foi assim. Não funcionava para impedir o parto prematuro, mas a próxima gravidez era um sucesso e vinha... Quer dizer que é um paradoxo, né? Quer dizer que é um paradoxo? Aquilo que pode ser usado para planejamento familiar pode... segurar a gravidez. Mas isso existe. Mas você não me respondeu. Existe um lobby de laboratório para evitar que se coloque um implante barato no Brasil? Por que não se aprovou o Uniplante? Quer dizer, por que a dificuldade? Nós que aprovar uma coisa... Daria para explicar o que é o Uniplante? É o que ele falou. Tem 2 implantes que estão no mercado brasileiro, que estarão no mercado brasileiro esse ano, antes de estar em qualquer mercado mundial. Um deles, que inclusive é um produto que eu tirei patente dele, que se chama, que ele vai ter um nome comercial de Elcometrina. Essa droga foi desenvolvida como implante para tratamento de endometriose. Quer dizer, o produto foi desenvolvido para isso. Mas ele tem uma outra propriedade que transformou no anticoncepcional ideal para lactantes, para mulheres que estão amamentando. E a história é a seguinte, a história dura é uma história de 20 anos essa. E para a menopausa? Espera aí, esse produto vai servir também. Mas esse implantezinho é o seguinte, ele me entregava, a Merck, a empresa farmacêutica da Alemanha, diga-se de passagem, faço até um parágrafo aqui, ou melhor, um parêntese, para dizer o seguinte, eu estava vendo os dados de investimento em pesquisa médica, desenvolvimento de produtos, por causa do Viagra, que é um presente que os americanos estão dando para os brasileiros. Ai, que presente! Olha o presente que eles mandaram de graça para a gente. De graça! O sonho do homem. É aí que ele vai sentir prazer e vai poder fazer filho, porque sem ereção, nenhuma coisa nem a outra. Com o Viagra, ele pode fazer as duas, recuperando a virilidade dele. Pois bem, nos Estados Unidos, se gasta por ano, em pesquisa científica, cerca de 18 bilhões de dólares. O faturamento da indústria farmacêutica no Brasil é de 10 bilhões de dólares. Os americanos gastam em pesquisa, o faturamento dele é de 100 bilhões de dólares. Eles gastam quase 20% em pesquisa. A indústria farmacêutica brasileira, e eu espero que o pessoal da indústria farmacêutica brasileira esteja me ouvindo isso, fatura 10 bilhões de dólares. Entre 7 e 10 bilhões de dólares. Estão faturando bem, relativamente para o país que nós temos. Investe em pesquisa 1%. 1%. Quer dizer, isso é uma lástima. E aí, aí vem aquela história de lobby, né? Como é que acontece? Por que é que não se aprova um produto barato e eficiente? Mas esse já foi aprovado desde fevereiro e vai entrar no mercado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu disse que era um anticoncepcional ideal para atender a um grupo de mulheres que são as lactantes. A mulher que está dando mama não deve tomar anticoncepcional. Porque aquilo passa para o leite, a criança deglute aquilo, e aquilo vai para os receptores da criança. É verdade que a criança tem poucos receptores no trato reprodutivo quando é recém-nascida. Mas os poucos que ele tem vão ser saturados por essa substância. Eu nunca receitei anticoncepcional para a mulher que está amamentando. Ou coloco um DIU, ou mando o marido usar uma camisinha, ou digo a ela que evite ter relações durante o período até ela poder usar o diafragma, etc. A amamentação também inibe a ovulação? Não. A amamentação inibe a ovulação também? Não, inibe até o 6º mês. Só? Só. Daí em diante o risco de engravidar é de 30%. Mas peraí, veja o que aconteceu. Esse produto que me foi fornecido para desenvolver como uma pílula anticoncepcional não valia nada como pílula anticoncepcional porque não era absorvido pelo estômago. E aí fiz um implante, coloco na mulher
A substância é um excelente anticoncepcional, 100%, sem efeitos colaterais. Passa para o leite da criança, mas a criança não absorve, porque ele não é absorvível pelo estômago. Então, é o anticoncepcional para lactante. Eu escrevi um trabalho descrevendo esse produto que ainda não saiu, vai sair o trabalho por esses meses, e esse produto vai ser lançado no Brasil antes de ser lançado nos outros países, mas todos os outros já estão querendo, porque é realmente o primeiro anticoncepcional para lactante, completamente isento de risco para a criança. Esse foi aprovado no Ministério da Saúde. Mas o Ministério da Saúde que está de parabéns, porque este ano começou a aprovar produtos com 30, 60 dias, não tem quase mais nada atrasado lá, e você esperava 3, 4, 5 anos, mandavam você embora, para não aprovar produto nenhum. E a mulher pode usar isso desde que ela saia da maternidade? Desde que ela saia, ela pode parir hoje, no dia seguinte ela botou, e ela fica tranquila que ela não vai engravidar de jeito nenhum, e o bebê dela não vai ser afetado pelo produto, porque ele é inativo por via oral. As minhas mulheres, com 2 meses que o nenê tem, elas já engravidam. Elas vão lá mostrar o nenê e já fazem o exame e já estão grávidas. Aplica logo depois. Então tem que ser. Isso de não engravidar durante a lactação, o problema é o seguinte: se a mulher amamentar ad libitum, à vontade do bebê, o bebê pegar no peito toda hora, dia e noite, pendurada no pescoço, como fazem as africanas, numa redezinha, aí sim, você tem uma inibição da lactação. Mas se você amamentar de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, a natureza não reconhece isso como dependência. E ela pode engravidar no primeiro mês. Podemos falar um pouquinho do homem? Vamos. Tá bom. O Luiz Carlos Borba Cavalcante, que é de Recife. O Philip Thompson, que é aqui de Campinas, pergunta: a pílula masculina põe em risco a fertilidade do homem? Todas essas perguntas são sobre a pílula, chamada pílula masculina. O Odilardo Muniz Lima: será que a pílula masculina não pegou pelo fato de não ter sido lançada por um grande laboratório multinacional? E o Braulio Gomes, também de Campinas: que fim levou a pílula masculina? Hoje ela está proibida, por quê? Bom, em primeiro lugar, a pílula não está proibida, ela não foi lançada. E eu concordo com você, se tivesse um laboratório, uma dessas empresas multinacionais por trás, tenho certeza que já estaria. Você pergunta: e por que a multinacional não está interessada na pílula masculina? Por diversas razões. Primeiro, eles não acreditam que tenha mercado para uma pílula anticoncepcional masculina. Acham eles que os homens não vão tomar a pílula anticoncepcional, e me repetem isso frequentemente. Mas a segunda razão é a seguinte: é que nenhum laboratório, nenhuma grande indústria lança um produto sobre o qual eles não tenham poder exclusivo. Eles têm que ter patente sobre o produto. E a pílula anticoncepcional que nós estamos trabalhando agora, que foi mostrada aí no começo, o Norfertil, é um produto natural, que está disponível para qualquer pessoa que extraia da semente do algodão, que é o Gocipol. O Gocipol não está no mercado ainda, mas vai entrar, com certeza estará no mercado, porque se criaram alguns estigmas em relação ao Gocipol. Primeiro, que ele foi desenvolvido na China e o controle de fabricação era ruim. Então, às vezes ele funcionava, às vezes não funcionava. Às vezes ele tinha impurezas, às vezes não tinha impurezas. Não diz que ele é tóxico? E tudo. Justamente. A toxicidade dele era associada a um aumento do potássio sanguíneo. Quando nós começamos a extrair Gocipol do algodão brasileiro, nós nunca encontramos elevação de potássio sanguíneo, nenhum sinal de toxidez no produto. Já estamos 5 anos trabalhando com o produto, não encontramos nenhum paciente que tivesse elevação de potássio. Então, havia alguma coisa de errado, né? Então, essas alterações do potássio, que existem nos primeiros estudos feitos há 20 anos atrás na China, em primeiro lugar, dosar potássio não era coisa fácil para chinês naquela época, não. Uma dosagem de potássio que você faz hoje com fotômetro de chama é um equipamento muito sofisticado. E quem viveu na China sabe que eles não... Mas mesmo hoje não é complicado, porque a dose considerada segura é muito próxima da dose tóxica, o paciente pode ter problema? Não é próxima, não. Não, isso é também uma ilusão. Nós estamos preparando um dossiê mostrando que houve muito... Olha, a primeira razão foi aquilo que o Malcolm falou. Tem alguma coisa por trás. Por quê? Porque está acessível a todos. Você vai vender um produto que todo mundo pode comprar de graça. Nós estamos usando o Gocipol há mais de 10 anos. Nunca vimos um caso de intoxicação. E a intoxicação é essa, associada com potássio. Está entendendo?
E você diz assim, a intoxicação Mas é associada... muito próximo da dose, por exemplo, se o paciente se confundir e tomar uma dose um pouco maior, ele já passa a correr risco sério, não é tão seguro quanto, por exemplo, a pílula feminina. Não tem risco sério nenhum, não acontece nada ao camarada. Se ele tomar dose dupla, você sabe, nós demos dose dupla a aidéticos, a portadores do vírus da AIDS. O produto, no momento, está sendo desenvolvido principalmente para portadores do vírus da AIDS. Em primeiro lugar, o produto é viricida, virostático e viricida. Então, vai beneficiá-los. Mas o mais importante é que o indivíduo que é portador da AIDS, que ele toma o Gocipol, você vai esperar o quê? Que, não tendo espermatozoides no sêmen, ele fique menos infectivo e não faça filho na mulher dele, certo? Espera aí, não ganha peso, não cai cabelo, não afeta a virilidade dele, ele pode tomar aquilo continuamente durante 1 ano, 2 anos, sem nenhuma consequência. Essa é a nossa experiência. Esses pacientes que tomam por período prolongado, cerca de 30% deles não pode se tornar irreversível. Aí é que está a questão. E aí é um grande problema. Aí é que é o problema. O problema é o seguinte, a única coisa considerada por alguns de negativa é que cerca de 20% dos pacientes, quando param de tomar o remédio, 1 ano ou 2 anos, eles não recuperam a fertilidade pelo tempo de observação. Se você esperar 5 anos, eles vão recuperar a fertilidade. Mas você está fazendo a comparação com o quê? Contra quê? Você tem que comparar com o outro método que eles usam para fazer o tratamento da fertilidade deles. E esse é a vasectomia. Nós fazemos vasectomia livremente. Ninguém se queixa de que o cara perde a fertilidade dele. Porque mesmo quando você faz uma vasectomia reversível, e você reverte a vasectomia, você sabe que somente metade dos pacientes recuperam a fertilidade. Então, no caso da vasectomia, o indivíduo que faz a vasectomia, ele está correndo o risco, metade deles, de ficar infértil definitivamente. Não, o indivíduo que toma o Mas aí é um pouquinho diferente, professor. O paciente que quer fazer a vasectomia, a rigor, ele tem o caráter realmente de irreversibilidade. Mas o que vai tomar o Gocipol tem que ser advertido. E daqueles que são reversíveis, entre 85% e 90% recuperam a sua capacidade fértil e geram um terceiro, quarto, quinto filho, qualquer que seja. O levantamento que eu fiz da literatura, não encontrei nenhum que diga diferente do que eu vou dizer. Primeiro, a moderna vasectomia permite que você recupere a presença do espermatozoide no sêmen em quase 100% dos pacientes. Se for feita até 5 anos depois de executada a operação. Depois de 5 anos as coisas já vão mudando. E é lógico que mudem, porque mesmo que o camarada não opere, ele vai perdendo a fertilidade com a idade. Se ele tem uma varicocele, ele pode ficar até azoospermico definitivamente, sem ter nada a ver com o problema da vasectomia. Mas uma coisa que todos concordam é a seguinte, que a presença do espermatozoide não assegura a fertilidade ao indivíduo que foi vasectomizado, dependendo do desenvolvimento de anticorpos que ocorreu nesse período. Até porque ele depende da segunda esposa. Pois é, não é só a parte masculina. Ou até da prova. Eu quero dizer o seguinte, que a estatística da literatura que eu computei para mandar um trabalho agora, escrito sobre o Gocipol, comparando a recuperação da fertilidade do Gocipol com a recuperação da fertilidade da vasectomia, não encontrei nenhum que desse um sucesso conceptivo do camarada fazer filho, sem assistência. Porque o camarada pegou uma coisa e levou para uma fertilização in vitro, aí já é diferente. Porque também nós podemos fazer fertilização in vitro tirando o espermatocito do camarada que usou o Gocipol e fazemos filho para ele. Isso não tem problema. Mas quero dizer o seguinte, quando você compara as duas únicas técnicas de contracepção para o homem que existem, que são essa do Gocipol e a vasectomia, a capacidade, se você apresenta para os dois, se você fizer essa, você tem 50% de chance de você recuperar a fertilidade se arrepender. Se você fizer a de cá, você vai ter 70% de chance de recuperar. Se você não quer correr esse risco, não faça nenhuma nem outra. Exato, mas o problema é filosófico, porque na vasectomia o paciente não quer mais ter filho. Pelo menos no dia em que ele faz a vasectomia, ele não quer nunca mais ter filho. O senhor não tem... E com o outro, não... E, portanto, não é uma técnica contraceptiva. Mas todos os que tomam Gocipol, que são admitidos no nosso serviço, também vão lá para fazer vasectomia. Ah, mas então não é a pílula do homem. É um conceito diferente. Não, porque a mulher toma a pílula há 5, 6 anos, eventualmente depois dos 15, 16 começa a tomar a pílula, com 20 ela quer gerar um filho. O homem, por exemplo, não deve... Eu acho que isso precisa ficar bem claro. O homem não deve tomar a pílula do homem com 18, 20 anos, esperando ter filho com 30. Como você disse, é um problema filosófico. Qualquer remédio que você tenha no mercado, você tem advertência quanto ao uso prolongado.
Quer dizer, a pessoa que vai tomar Gossipol durante 6 meses como anticoncepcional masculino, ele não tem problema nenhum. Nenhum. O que ele tem é que ele melhora toda a parte reprodutiva dele. Ele se livra, inclusive, de germes que ele tinha lá guardado há anos, porque a nossa experiência é que aquilo limpa a urina do camarada completamente. Você sabe que até Mao Tse Tung tomou um período que ele estava lá sofrendo. Eu ia falar o seguinte, por exemplo, a cultura chinesa, a cultura oriental, vamos dizer assim, eu acho que o homem até pode se responsabilizar um pouco pelo casal em relação ao anticoncepcional. Mas você acha que o brasileiro, o baiano, o carioca, vai se preocupar em tomar um anticoncepcional? Quer dizer, eu acho que o homem brasileiro é um irresponsável. Mas isso aí, agora dá licença. O pessoal da indústria aí que diz que não adianta que os caras vão ganhar dinheiro. Professor Coutinho, professor. Não tem dúvida, né, que o senhor propõe métodos anticoncepcionais, né, que são muito mais condizentes com a condição moderna, né, da família e do homem e da mulher hoje, né? Quer dizer, na verdade, métodos de esterilização, uns irreversíveis e outros com uma reversibilidade discutível, são diferentes de métodos que a pessoa pode escolher, né? Se ela quer num segundo matrimônio, num terceiro matrimônio, numa sociedade onde cada vez mais a gente vê que as famílias são reconstituídas, recasadas, né? Ter filhos, tanto homem quanto mulher. Então, eu gostaria que o senhor discutisse um pouco isso. Qual é os efeitos colaterais que pode ter uma mulher que teve, digamos, 1 ou 2 filhos no primeiro casamento, casa-se de novo já com uma meia-idade e quer, meia-idade eu digo 35 a 40 e poucos anos, e está tomando a pílula anticoncepcional seguido, né? E quer de novo ter filhos. A mesma coisa o homem. E uma segunda pergunta que eu queria fazer, quer dizer, quais são os efeitos, né, que o senhor pensa que tem isso na família moderna hoje? Olha, a família moderna, como você disse, é uma família muito mais, digamos, dinâmica do que a família do passado, né? Às vezes a mulher, inclusive, na família do passado não tinha escolha, ela era quase uma escrava e tal. E hoje a mulher trabalha, sai, ela inclusive muda de parceiro mais frequentemente do que no passado. Então eu acho que o problema do Gossipol, a nossa ideia é de colocá-lo no mercado para ser um anticoncepcional para o homem tomar durante 6 meses. E a mulher toma o dela durante 6 meses. É uma coisa, sabe, mas digamos que combinada. uma mulher vai tomar o dela durante 15 anos. Se ela quiser tomar o dela durante 15 anos. Em princípio, ela pode ter tomado durante 15 anos. Quando ela para de tomar, ela vai engravidar. Se for uma pílula anticoncepcional, isso, vai engravidar. Sem efeitos colaterais. Sem efeitos colaterais. A moderna pílula de baixa o homem não pode tomar 15 anos. Não, o homem não pode tomar continuamente. Ele tem que interromper. Ele pode tomar durante 1 ano, descansar durante 6 meses, recupera a fertilidade dele, ou ele poderá fazer isso, ele pode casar isso é com muito outros importante, mecanismos. eu acho que a gente deveria acentuar, né? Quer dizer, porque para as mulheres que recasam e que tenham se esterilizado, e é irreversível, quer dizer, são caminhos absolutamente... Sem volta, praticamente... A esterilidade, mas um caminho como esse, uma mulher pode ficar 15 anos... tomando uma pílula anticoncepcional seguido. Pode, né? Pode. E depois ela pode escolher no segundo casamento, no terceiro casamento. Nenhum problema. Doutor, agora deixa eu pegar esse gancho, porque o que está faltando aí? Informação, educação do homem, que o homem também tem que cooperar. Isso, verdade. E informação para as mulheres. Informação e educação é tudo que nós somos. Então vamos para o social, que é aqui que nós pegamos ali tudo que o senhor sabe que pode ajudar o planejamento familiar. Porque senão o senhor não vai para a Bahia, até que a gente fale sobre isso. Digamos que o planejamento familiar é tão importante porque ele previne, melhor prevenir do que remediar. Quando as crianças estão aí na rua, aí a gente tem que remediar, levar para a creche, levar para aqui, levar para lá, porque não tem mais jeito. Nós não vamos cortar a cabeça das crianças, nós vamos ter que cuidar das crianças. Então, por que nós não fazemos esse trabalho de educação, de informação, de tudo mais, nas favelas, onde eu vou, onde o senhor foi, que eu fui lá também na Bahia, aqui que eu faço em São Paulo, por que a gente não está lá dentro e o governinho não está lá dentro para a gente poder ensinar essa gente? Porque a maior glória que eu tive até hoje foi chegar lá na favela, depois de eu ter feito 200 mil palestras sobre vasectomia, porque imagine um homem analfabeto da favela falar sobre vasectomia para ele. Quer dizer, eu tive que fazer uma mágica
Mas eu cheguei na favela e falou, vem aqui, doutora, que maravilha, eu não estou entendendo muito bem. E eles estavam discutindo naqueles barzinhos onde eles jogam lá o snooker deles, lá ficam bebendo, sobre vasectomia. Quer dizer, isso é uma glória, gente da favela ficar falando sobre vasectomia. Então, o que a gente pode fazer? Como é que nós vamos fazer? Como é que poderia ser feito mais em grande escala? Porque esse pessoal que vem vindo da seca agora para cá, para Brasília, para Minas, para todo lugar, o que eu vejo é, eu não posso sustentar vendo meus filhos e tal. Tem 8 filhos ali. Porque eu não posso sustentar meu filho, coitado, eu estou me sentindo horrível, porque não tem trabalho, porque isso, porque aquilo. Tem 10 filhos, tem 8 filhos, tem 7 filhos. Quer dizer, os governos desses estados nordestinos lá, seus parentes, não têm condição de chegar lá no interior, ou aqueles homens já não têm mais jeito, aquelas mulheres não têm mais jeito. O que o senhor me diz? Porque eu sei aqui as minhas favelas, o que eu passo. Me fale lá desse pessoal que vem vindo. Você já me ouviu fazer discurso sobre isso, inclusive para convencer os empresários a ajudar. Eu acho que o governo brasileiro é um governo de transitoriedade muito curta. Porque num país como os Estados Unidos, a coisa sai da mão dos democratas, volta para os republicanos, eles se acham responsáveis pelos que eles fazem. Aqui eu acho que o governo não assume responsabilidade de nada. A única coisa que eles fazem bem é tomar dinheiro emprestado. Eu fiquei sabendo que nós que devíamos há 10 anos atrás 100 bilhões de dólares e pagávamos por dia 30 milhões de dólares de juro, porque nunca pagamos o principal, hoje devemos 300 bilhões de dólares. 300 bilhões de dólares. E como não pagamos o principal, pagamos mensalmente 60 milhões de dólares por dia. Todos os dias do ano, Natal, Ano Bom e Domingo, nós pagamos 60 milhões de dólares. Como nós não pagamos, quando pagamos, só tudo não sobra bem. dinheiro para o controle da natalidade. Exatamente. Não adianta a gente instruir a população se não fornecermos os métodos anticoncepcionais. O que acontece? Não adianta. Nós não temos dinheiro para nada. Quando vem dinheiro para planejamento familiar, não entra nos orçamentos da República, não entra. Mas é prevenção. E daí não entram Mas os você métodos. sabe isso que não entra, nós vamos pedir esmola aos outros para poder fazer planejamento familiar. Então, a verdade é essa. Os governos são irresponsáveis. Diga-se de passagem que foram muito ajudados com a promessa do paraíso e do céu, porque a Igreja Católica, que sempre predominou no nosso país, sempre foi contra esse tipo de ação. Porque até hoje são contra até a camisinha. Camisinha feminina, nem fale para eles que você vai para o inferno. Camisinha masculina vai para o purgatório antes, mas vai para o inferno também. Tudo isso faz mal. E os políticos brasileiros, eles não obedecem. Você sabe, a igreja não manda no governo, mas manda nos políticos. Entendeu? E pronto. E eles obedecem à igreja e pronto, acabou. Olha, infelizmente a gente está chegando ao final do programa. Eu recebi uma quantidade aqui, não tem nem como contar, provavelmente 20, 30 perguntas ainda sobre efeitos colaterais da pílula, ou do uso contínuo da pílula. Eu gostaria só de fazer, eu peço desculpas, não vou ler o nome de todo mundo, tem 2 perguntas que relacionam, ou que gostariam que o senhor esclarecesse se há alguma relação entre a pílula anticoncepcional e o AVC, o acidente vascular cerebral. Aqui 2 casos que suspeitam ou que perguntam sobre isso. Olha, a pílula clássica realmente parecia aumentar a incidência de AVC. Mas AVC é uma ocorrência, o chamado acidente vascular cerebral, que atinge muito mais as mulheres mais maduras do que as novas. Então, quando ocorre AVC, é numa mulher que está tomando pílula anticoncepcional numa fase da vida dela em que ela não devia estar tomando. Quer dizer, as mulheres de mais de 40 anos de idade não devem tomar pílula anticoncepcional porque elas correm o risco de ter um acidente vascular cerebral ou de ter uma trombose venosa profunda, que é uma ocorrência também muito mais associada à idade da mulher que toma pílula anticoncepcional e que fuma. Pode apostar que as pacientes que tiveram AVC aí que você anotou eram fumantes. Então, essas 3 coisas juntas são letais. Você juntar fumo, uso de anticoncepcional e idade superior a 40 anos, é morte certa. Quem está com mais de 40 anos tomando pílula anticoncepcional, está fumando, pode ficar seguro que você pode morrer de um dia para o outro. Ou, pior do que morrer, é ter um AVC e ficar numa cadeira de rodas arrependida de não poder mais fumar nem tomar pílula anticoncepcional, que você não vai poder. Então, ou você para hoje, agora, ou então esse perigo você corre de sofrer amanhã.
Tá. Por favor. Não, faça a segunda. Não, a segunda maior bateria de perguntas aqui são relacionadas ao mioma. Eu vou também resumir, peço desculpas. A Kátia Fonseca, do Flamengo, bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, que é publicitária, pergunta: a mulher que tem mioma pode fazer esse tratamento para não menstruar? Sim, senhora. Olha, o tratamento de mioma... Olha, eu vou aproveitar que eu tenho que fazer uma lembrança para vocês. Eu apareço diariamente num programa da TV Bandeirantes, às 9 horas da manhã. É um programa de atualidades que eles têm e que eu tenho um quadrozinho que se chama Rompendo Barreiras. Lá eu respondo perguntas, falo muito de tratamento de mioma, que foi uma coisa que eu tive a possibilidade de desenvolver, tratar miomas que eram inoperáveis ou que as mulheres queriam preservar o útero delas e tal. Eu desenvolvi 3 tipos de tratamento de mioma e que hoje são muito usados no mundo inteiro. E eu trato miomas, trato até de quem não pode pagar, porque tem tratamento que é muito barato, tem tratamento médio, tem tratamento caro. Mas os miomas são tratáveis e todos os tratamentos de mioma implicam em suspender a ovulação e a menstruação, porque a mulher com mioma corre o risco de ter grandes hemorragias. Então é uma outra vantagem enorme. Não somente pode, mas deve suspender a ovulação e a menstruação quem tem mioma. É a maneira de conservar o útero. Há questões aqui sobre o tratamento de fertilidade. Nós estamos acabando, eu gostaria que o senhor pudesse falar alguma coisa rápido. As perguntas basicamente são: se vai aumentar o número de filhos com o tratamento ou se há alguma novidades, porque as pessoas estão influenciadas pelos 7 crianças que nasceram nos Estados Unidos, pelas 3 que andam nascendo aqui no Brasil. Quer dizer, você impedir que você ovule durante algum tempo não aumenta a sua fertilidade. Quando você tem certos tratamentos que você faz, como os tratamentos para mioma, por exemplo, que aparentemente aumenta a possibilidade de você ter gêmeos. Mas esses triplos e quádruplos e quíntuplos geralmente são produtos de tratamentos para infertilidade que resultam digamos assim, num overlap. Você foi além daquilo que você queria. Quando nós preparamos uma mulher para engravidar, hoje, aqui numa clínica de fertilidade assistida, como uma onde eu trabalho aqui em São Paulo, nós geralmente obtemos vários folículos maduros e, com isso, obtemos vários embriões. Nós colocamos 2 ou 3 embriões na mulher e congelamos os outros, por caso daqueles não pegarem. E às vezes eles pegam. E aí ela fica com 3 embriões. Muitos médicos são solicitados a tirar 1 ou 2 desses embriões para ela ter a gravidez. Mas às vezes a mulher quer ficar com os 3 embriões. Ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, certo? Quanto maior o número, maior o risco da gravidez não ir até o fim. Porque o útero não comporta. Então as crianças nascem muito prematuras e não são viáveis. Se nascer com menos de 6 meses, a inviabilidade é quase eu sei, essa coisa de 7 é uma coisa ilegal, né? Quer dizer, a diferença no máximo 4. Pois é, não, mas eu digo, 7 não vai, mas eu estou dizendo 7 aconteceu nos Estados Unidos e nasceram. Agora, eu queria lembrar o seguinte, eu pensei que ia falar sobre Viagra aqui. Pois é, não, a minha última pergunta era se o senhor falou criticamente aí sobre Viagra, então o senhor tem um tempinho para falar sobre Viagra, mas rápido, por favor. Bom, então vou falar de Viagra o seguinte. Em primeiro lugar, eu queria corrigir um erro grave que está na literatura, que o Viagra matou muita gente. Viagra nunca matou ninguém. Aquele produto está sendo investigado. E eu não tenho procuração nenhuma para defender o Viagra, mas eu trabalhei com o produto, venho usando há muito tempo. O Viagra não tem nenhuma capacidade de matar uma pessoa, não tem. É um vasodilatador fraco, muito fraco, tão fraco que não serve para quem tem pressão alta. Não baixa a pressão de ninguém. O que mata as pessoas é tomar droga misturada, entendeu? O camarada está tomando 3 ou 4 remédios para isso, para aquilo outro, e aí bota o Viagra no meio. Ele morreu por alguma razão, vai dizer que foi o Viagra, tá entendendo? É o camarada que está na UTI, você diz, como é? O que foi que ele morreu? Ele diz, não, foi o médico que deu um remédio lá para ele, ele morreu. Ele estava bonzinho, eu vi, ele estava ótimo na UTI, lá em pé, com toda a saúde dele, e ele morreu da injeção. Então, o Viagra nunca matou ninguém de maneira documentada, que vocês olha aqui, foi o Viagra que matou. Não existe isso. Nos Estados Unidos está em uso experimental. E na Inglaterra, há 4 anos, nunca houve morte nem ameaça de morte. Isso eu queria dizer que não é para matar. Agora, o que mata, e qualquer remédio mata, até o Viagra, é overdose. É o camarada tomar uma dose que ele não devia tomar. Como é que ele foge disso? É procurando um médico, um urologista competente para dizer como é que ele tem que tomar isso. Me perguntaram, e eu ouvi na TV, que diabético não pode tomar, que hipertenso não pode tomar, que isso e aquilo não pode tomar. Não é verdadeiro isso, não. O remédio é justamente para servir essas pessoas. O hipertenso pode tomar, mas ele tem que ouvir o médico dele e tomar a dose correta, não tomar uma dose alta. O que mata, geralmente, o que poderá matar um cardíaco,
é o ato sexual. É o esforço Mas que então ele vai faz, tomar o Viagra. que ele é possibilitado pelo Viagra. Agora, o camarada que toma o Viagra e se vê, de repente, com a ereção juvenil, ele pensa que ele voltou à juventude dele. E disse, vamos subir, dar uns pulos na cama e morre do coração. Está entendendo? Qualquer pessoa, para fazer um exercício ao qual ele não está acostumado, ele tem que ouvir o médico antes. Então, para tomar Viagra, ele tem que ouvir o médico. E o camarada que ficou muito tempo sem ter relações, que tomar o Viagra vai ter relações, ele tem sem fazer esforço físico. Fique quietinho, faça a coisa devagarzinho que não vai lhe acontecer nada. Doutor Elcimar, muito obrigado pela sua presença no Roda Viva essa noite. Eu acho que a gente teria tema até para mais um programa. Fica já o convite para a gente conversar mais sobre o Viagra um pouco mais para frente. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos nossos entrevistadores essa noite, agradecer a sua atenção e a sua participação e lembrar que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite.